Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que há quase 11 anos vai todos os domingos ao lado dos brasileiros de todos os estados do Brasil para mostrar o que é o poder público, privado, a imprensa, sindical, acadêmico, cultural, universitário para os brasileiros. Hoje eu tenho um privilégio de ter o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o conselheiro Dimas Ramalho, para discutirmos um pouco o Tribunal de Contas. Eu só relembro que, no período constituinte, a pedido de 66 constituintes, que eram eleitos para a Constituição, nunca tinham exercido nenhum poder, nunca tinham participado do poder legislativo, eles pediram que eu fizesse um roteiro para a Constituição. Na época, eu fiz a defesa de termos o Poder Judiciário dividido em 3 partes. Uma parte de administração clássica de justiça, transformar o Supremo Tribunal Federal numa segunda Tribunal Constitucional e criar o chamado poder responsabilizador, que seria o Tribunal de Contas com uma autonomia absoluta, não mais dependente em algumas decisões do Poder Legislativo, mas com uma autonomia própria do Poder Judiciário. Houve uma melhora, indiscutivelmente, na Constituinte, nos artigos 70 e 75, do papel dos tribunais de contas, mas ainda não aquilo que eu desejava. Mas como nós temos aí o próprio presidente do Tribunal de Contas, o segundo mais importante Tribunal de Contas do país, que é do Estado de São Paulo, o primeiro, evidentemente, da União pela abrangência, ninguém melhor do que ele para falar o que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é o conselheiro Dimas Ramalho, figura que eu admiro há muito tempo e agora tenho a honra de tê-lo pela primeira vez no meu programa, para falar sobre o que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem feito para o Estado de São Paulo nas suas responsabilizações públicas e nas suas políticas públicas. Meu caro conselheiro Dimas, a palavra é sua. Obrigado, professor Ives Ganda da Silva Martins, querido professor, a quem eu tenho lido durante toda a minha vida, desde a época que eu era do Ministério Público do Estado de São Paulo, comecei jovem na carreira. Tenho muito orgulho de participar desse programa, que assisto, inclusive, aos domingos, e tenho aprendido debates tão importantes que o seu programa traz. O Tribunal de Contas realmente ainda é um desconhecido, né? Infelizmente, na grande população. Mas cumpre um papel importante, como o senhor mesmo disse, de órgão de controle externo, fundamental, principalmente no controle das contas públicas, no momento em que o gestor tem uma possibilidade de gastar aquilo que é arrecadado pelos tributos nas várias instâncias, seja através da administração direta, seja através de fundações, seja através de pessoas que hoje são OSs, nós aqui controlamos todo o gasto público nas esferas de poder do judiciário, do executivo, do legislativo, e todo município, câmara, toda entidade pública que recebe dinheiro público do Estado de São Paulo, tirando a capital, que tem o seu tribunal próprio, nós fiscalizamos. Isso é uma quantidade enorme de dinheiro, já que São Paulo é um estado, nação, né? E nós procuramos aqui no tribunal e irmos nos aperfeiçoando com o tempo. Como o senhor mesmo disse, o constituinte originário, de 88, ele deixou os tribunais no legislativo, tá certo ou não? E, não obstante, nós temos independência funcional, garantias constitucionais iguais aos magistrados do Poder Judiciário. Nós, evidentemente, não somos um poder na acepção clássica de independência absoluta das nossas decisões. Mas temos, mesmo assim, uma larga margem de atuação e podemos utilizar essas ferramentas com os avanços que o Constituinte nos ofereceu, no sentido de sermos indutores de políticas públicas. Porque o tribunal, como órgão de controle externo, ao lado de outros órgãos, como o Ministério Público, Câmara, etc., o Tribunal de Contas hoje assume o papel também
de indutor de políticas públicas. Porque não basta só verificar se o gestor aplicou o índice constitucional na saúde, na educação. Ele tem que saber se realmente aplicou bem aquele dinheiro. Não adianta você aplicar o índice constitucional se a fila para você conseguir um medicamento, se a fila para você entrar numa escola. E o tribunal se modernizou nesse sentido, se utilizando, inclusive, com ferramentas tecnológicas que nos coloca próximo das instituições e dos nossos jurisdicionados. Então, basicamente, nós hoje somos um órgão de controle externo, mas também órgão que induz com que o gestor pratique a boa política pública. E é um dado que também me impressiona. Eu sempre fui um defensor dos tribunais de contas, mesmo na Constituinte, quando eu mostrava a necessidade de ser o poder responsabilizador, quer dizer, quem realmente esse controle externo, quem garante a cidadania em nível da boa aplicação do dinheiro que o Estado tira do cidadão para a administração do poder, é o Tribunal de Contas. Então, essa autonomia. E quando eles diziam, não, mas a sua tese, eu participei de algumas audiências públicas, o Bernardo Cabral, sim, até hoje, é meu conselheiro no Conselho Superior de Direito da FEComércio, eu sou conselheiro dele, sim, no Conselho dos Notários, no Conselho, lá na Federação Nacional do Comércio. Ele dizia, não, mas Ives, nenhum país do mundo o controle se faz como você pretende. Eu digo, mas por que nós não podemos inovar? Porque é tão importante esse papel, porque o contribuinte não é especialista na matéria, não controla a administração, os gastos, não sabe perfeitamente aqueles meandros que exige um tribunal com autonomia absoluta, não dependendo, inclusive, às vezes, de decisões políticas do legislativo. Nós daríamos uma lição no mundo fazendo algo diferente desses controles. Isso, mas é muito inovador e vamos deixar como está. Mas eu estou convencido que o papel dos tribunais de contas no Brasil são de uma importância no mundo inteiro, mas aqui, depois dessa autonomia maior que nós passamos a ter, não só na Constituição Federal, mas também na nossa Constituição Estadual, quando tratou dos 7 conselheiros, etc., eu considero um papel relevantíssimo. Basta dizer, por exemplo, o próprio impeachment da presidente Dilma surgiu no Tribunal de Contas da União, que detectava as chamadas pedaladas fiscais. Quer dizer, eu acho o papel relevantíssimo. O contribuinte só tem realmente uma proteção real nos tribunais de contas, não é? Inclusive, professor, nós temos uma ferramenta fundamental hoje que chama-se o controle de editais, né? Exames prévios de editais. Porque qualquer cidadão que sentir que o edital ele contém vícios que possam macular a sua finalidade, ele pode ingressar uma representação junto ao Tribunal de Contas e o tribunal, analisado na equipe técnica, que é de alta competência, pode paralisar o certame licitatório, pedir informações ao gestor, vindo as informações, daí pode deixar continuar aquela licitação, aquele certame licitatório, ou pode exigir mudanças que possam garantir que o contribuinte terá aquele recurso bem alocado. O senhor sabe, como professor que o cidadão brasileiro paga muito tributo, e paga tributo caro. E, portanto, quem exerce qualquer cargo público, ele deve cuidar muito, com muita firmeza, muito cuidado, muito zelo com o dinheiro público. E o Tribunal de Contas tem esse papel, ao lado de fiscalizar as contas dos entes jurisdicionados. Ele exerce esse caráter que antecipa uma licitação, evita que se concretize o dano ao erário. E, por outro lado, nós temos uma escola de contas aqui no tribunal que permanentemente nós estamos dando aula. Nós fazemos cursos toda semana. Recentemente estamos repisando, falando muito sobre a nova lei de licitações que vai entrar em vigor, tá certo?
para que amanhã ninguém possa alegar que não sabia. Só sabe disso, quer dizer, não pode se alegar que não sabia para não cumprir a lei, principalmente, né, na realização de licitações que envolvem milhões e até bilhões em jogo. E nós avançamos também aqui no sentido de exercermos a fiscalização concomitante com o gasto público. Por quê? Porque não adianta você entrar na fiscalização de um gasto público 10 anos depois de feita a obra, de feito o serviço público. Se você puder fiscalizar de maneira concomitante, parando, orientando, reorientando aquela obra, aquele gasto público, você faz com que o dinheiro que é oferido dos tributos possa ser bem implementado. Então, essa modernidade, utilizando as ferramentas jurídicas que já não foram dadas, apesar de certas limitações, nós podemos tornar o gestor público mais responsável, inclusive com as penalidades administrativas cabíveis. Por exemplo, uma multa, uma rejeição de um contrato. Se tivermos qualquer indício, enviaremos ao Ministério Público se sentimos que há improbidade. Se nós entendemos que é o caso, nós aqui podemos propor que aquele gestor não possa mais assinar contrato público. E, sobretudo, uma coisa que hoje é fundamental, professor Ives, que é dar publicidade a quem faz uma má gestão. Essa acho que é uma grande punição. É você tornar claro que aquele gestor gastou mal o dinheiro e, portanto, teve as contas rejeitadas. Acho que isso é uma grande coisa importante. Nós vamos agora aos nossos comerciais, o conselheiro Dimas, e voltamos a conversar sobre o Tribunal de Contas. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje conversando com um caríssimo amigo e eminente presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que administra um orçamento maior do que o da Argentina. São Paulo tem um PIB superior ao da Argentina e, por essa razão, é um Estado que tem um Tribunal de Contas que tem um produto interno bruto superior ao do segundo país da América do Sul. Os senhores veem por aí a importância do nosso Tribunal de Contas. Como eu faço todas as vezes, eu sempre ofereço um livro. Esse é um livro que eu escrevi ano passado, na época da pandemia, intitulado A Era dos Desafios, que eu vou mandar entregar na quinta-feira ao amigo no gabinete aí no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu gostaria, meu caro conselheiro Dimas, de ouvir um pouco o senhor sobre também o tratamento. São Paulo tem centenas de municípios. Alguns estados tinham, quando foi aprovada a Constituição, a manutenção dos seus conselhos de contas, que eram separados dos tribunais de contas. Houve até um movimento de incorporação desses conselhos para os tribunais de contas. Houve até um movimento também em relação aos dois tribunais de contas que foram mantidos constitucionalmente, do Rio e de São Paulo, mas no estado de São Paulo nós temos todos os municípios de São Paulo, menos o município da capital, sendo controlados pelo Tribunal de Contas. Quando há estados muito menores que têm seus conselhos de contas e, portanto, a problemática a ser enfrentada por estados menores é incomensuralmente menor do que os senhores têm que enfrentar no estado de São Paulo. Eu gostaria que o amigo falasse um pouco sobre isso e ainda dentro desse segundo bloco analisarmos o papel do Tribunal de Contas na colaboração com o processo eleitoral no Estado. Então, são os dois assuntos que eu coloco para o amigo. Pois não. Nós temos uma estrutura em São Paulo que é uma grande capilaridade pelo Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, como o próprio professor Ives deixou claro, é um Estado-nação.
pela sua pujança, pelo seu PIB, pela sua economia, pelo seu orçamento. É uma coisa assim muito grande. Nós temos regionais do estado de São Paulo e nós acompanhamos todos os municípios do estado de São Paulo. Nós visitamos, uma vez por ano, todos os municípios do estado de São Paulo e verificamos as contas desses municípios nos índices constitucionais, ou seja, educação, saúde, na questão dos precatórios, que é uma coisa que nós ficamos muito em cima também, e na questão de gasto de pessoal e, evidentemente, dos contratos. Então, nós fazemos o julgamento das contas municipais, acompanhamento em todos os municípios, em loco. Por outro lado, nós também fiscalizamos todas as câmaras municipais dos municípios. Todas as câmaras do estado de São Paulo, nós fiscalizamos, orientamos, vemos o custo da Câmara, do 10º, verificamos funcionários, enfim. Mas, muito bem citada pelo professor Ives, alguns estados têm os tribunais de contas que cuidam só das questões do estado de São Paulo. Federação, entre os 3 itens, né? União, estado e município. Nós aqui cuidamos dos municípios e do estado de São Paulo. E aí dos poderes do estado de São Paulo. Pega o orçamento, vamos supor, do judiciário, do Ministério Público, do Legislativo, e nós que acompanhamos. Isso se dá porque nós temos um grau de estudo interno e cultura acumulada interna de quase 100 anos. Nós vamos completar 100 anos daqui a 2 anos. Ninguém faz 100 anos impunemente. Quer dizer, nós vamos aprendendo, nós estamos melhorando, nós temos um corpo funcional excelente, 90, quase totalidade concursada e treinada para isso. Então, nós acompanhamos todos os gastos para e passo e temos ferramentas tecnológicas. Por exemplo, nós temos aqui um sistema Aldesp em que todo gasto de qualquer ente do estado de São Paulo automaticamente entra aqui no nosso sistema, nós acompanhamos aquele gasto. Ou seja, o gestor público é obrigado a prestar contas diariamente através do seu setor, seja um contrato, seja um investimento, seja o pagamento do pessoal. Nós alertamos os poderes municipais se estão acima da folha de pagamento e, portanto, contrariando o índice constitucional, assim como emitimos alerta ao Poder Legislativo Estadual e também, muitas vezes, ao Poder Executivo Estadual e ao Poder Judiciário. Às vezes, olha, esse mês o índice de endividamento com a folha de pessoal está quase que ultrapassando o teto constitucional. Ou seja, nós alertamos reiteradamente no sentido de evitar que seja feito um mau uso do dinheiro público. Ou até que se evite, vai se cortando os custos para chegar no final do ano, as contas estarem equilibradas. Por outro lado, nós também fazemos com que nós temos um sistema que chama ordenadas. No mesmo dia, no mesmo horário, nós vamos a 400 municípios, digamos assim, em 1.500 instituições e verificamos a qualidade do ensino, do mantimento, a qualidade do transporte escolar. Ou seja, nós chegamos de manhã no município e no estado e verificamos a qualidade daquele serviço público prestado. Assim como nos hospitais, postos de saúde, no sentido de orientar, não no sentido de pegadinha, digamos, de chegar surpreendendo o gestor público, ao contrário, no sentido de mostrar caminhos para ele. Então, isso é uma coisa muito importante que nós cumprimos aqui. Então, nós realmente fiscalizamos todos os municípios do estado de São Paulo. Por outro lado, nós temos também aplicativos modernos hoje. Qualquer pessoa pode baixar no seu iPhone ou no seu aparelho e você filma e manda para nós, entra sendo inteligência nossa aqui, nós verificamos. Ou seja, a população nos aciona e nós vamos em cima, nós possibilitamos isso. Nós aqui temos também, nesse momento, uma questão muito importante, que é nosso trabalho junto ao TRE, junto à Justiça Eleitoral, porque nós encaminhamos a lista dos gestores que tiveram suas contas rejeitadas.
seja de contratos e seja aqueles de câmaras municipais, de prefeituras, enfim. Nós mandamos a lista, nós não julgamos esses entes, esses gestores públicos, esses administradores. Nós damos condições para que o TRE possa julgar, porque nós damos pistas. Olha, esse gestor se houve mal no gasto de dinheiro público e teve, inclusive, consequências danosas, foi multado aqui. Esse gestor cometeu tal erro administrativo. E quem vai julgar será, evidentemente, o judiciário. Nós ajudamos muito. E também nós cedemos funcionários do nosso tribunal para que auxilie a justiça eleitoral. O senhor sabe que precisa mais de apoio de todos os outros entes do Estado para mostrar como é que nós fazemos essa investigação nossa, para mostrar como é que nós apreciamos as contas, tá certo? E nós, inclusive, esse ano participamos do teste de integridade das urnas. Nós fomos convidados e fomos verificar, realmente junto ao TRE, junto aos eminentes membros do Tribunal Regional Eleitoral, como funcionava, certificando a lisura do pleito. Enfim, é um serviço que nós prestamos que é de grande importância, ou seja, nós mostramos, Tribunal Regional Eleitoral, esses gestores não fizeram o serviço de casa. Ele se dispõe a disputar uma eleição, mas seria importante que ele explicasse por que ele cometeu tais erros administrativos e causaram prejuízo ao erário. Então, isso é uma forma com que as contas dele sejam apreciadas aqui no tribunal e no TRE, no âmbito eleitoral, a Justiça Eleitoral poderá, ouvir do Ministério Público, o advogado, evidentemente, não conceder registro de candidatura. Tá certo? E se amanhã as contas dele foram recusadas aqui, no caso da Câmara, só aqui, e na Prefeitura, na Câmara Municipal, poderá, segundo a lei da ficha limpa, ficar inelegível por até 8 anos. Ou seja, é uma triagem que nós fazemos, ajudando, inclusive, a democracia. Eu te considero, conselheiro Ramalho, algo extremamente importante. Eu sempre, nos meus escritos, nos meus comentários à Constituição, nos cursos de Direito Constitucional, sempre colocando a importância do Tribunal de Contas. E o nosso telespectador tem a possibilidade de verificar pela sua exposição não só a importância dos Tribunais de Contas, mas o relevante papel do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no nosso Estado, para controlar a administração dos 3 poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, porque também o judiciário tem que prestar contas, e o que faz com que nós estejamos com o Estado tão bem dirigido ao ponto de o São Paulo ter não só um PIB superior ao da Argentina, mas foi o único Estado que teve um PIB superior, nunca negativo, mesmo no período da pandemia, e semelhante à da China no ano em que todos os PIBs caíram e nós continuamos com este nível. Portanto, meu caro conselheiro Dimas Ramalho, meu agradecimento por ter participado do nosso programa, ter esclarecido aos nossos telespectadores no Anatomia do Poder o que é o poder do Tribunal de Contas no Estado de São Paulo e na história de São Paulo. Muito obrigado, meu caríssimo conselheiro Dimas Ramalho. Eu que agradeço muito, professor Ives, a oportunidade de passar nesse momento de um assistente do seu programa com participante. Muito obrigado. Quem agradece somos nós, todos os telespectadores da Rede Vida e do meu programa. Meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.